Salve, salve, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Caian e esse é o Por Dentro, o quadro em que você fica por dentro de tudo relacionado ao universo de intercâmbio, estudar fora, oportunidade de bolsa, oportunidade de financiamento. Então chega mais e se liga em tudo que você vai ver hoje aqui. Falando em financiamento, hoje a gente vai apresentar um dos principais programas de financiamento do mundo. É um programa de financiamento alemão que aceita estudantes do mundo inteiro e pode ser a sua oportunidade de financiar seus estudos em solo europeu. Além disso, você também vai ficar por dentro da treta que tá rolando na Flórida com relação ao combate à migração e imigração ilegal. Vamos nessa? Então vem comigo e vamos lá! Você já ouviu falar no DAAD? Eu aposto que não, e ele é uma excelente oportunidade. Mas ó, eu vou falar da AD porque na prática eu teria que falar isso aqui em alemão e não vai rolar por motivos muito óbvios. Traduzindo para o português, nada mais é do que o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, que é uma das principais e mais relevantes formas de você financiar os seus estudos em solo alemão ou europeu. Para você ter uma ideia, o programa existe desde 1925 e já contemplou quase 2 milhões de estudantes no mundo inteiro, inclusive ajudando a financiar a formação de 11 vencedores do Prêmio Nobel. Então assim, é uma baita oportunidade e você tem que contemplar isso no horizonte na hora de tentar uma graduação ou pós-graduação na Alemanha ou na Europa. E olha só, as oportunidades são tantas e o programa aceita a candidatura de tanta gente que eu até trouxe uma colinha aqui para ajudar a mostrar para vocês como o programa é aberto para vários tipos de estudantes. E os cursos vão desde medicina até as engenharias, música, arte, esporte, matemática, ciências naturais, direito, economia, ciências sociais, línguas, estudos culturais, medicina veterinária, agronomia, engenharia florestal, nutrição. É oportunidade para todo mundo e você não pode ficar de fora, ainda mais se você precisa de uma ajuda para financiar os seus estudos na Europa. E aí, curtiu a iniciativa e quer saber como que ela pode te ajudar a financiar os estudos na Alemanha? Bom, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá do portal do Estudar Fora, em que você consegue saber ainda mais sobre o DAAD e como usar ele para financiar seus estudos na Alemanha ou na Europa, beleza? Boa sorte! E tem novidade para você que vai precisar comprovar aí o domínio do inglês, viu? Isso porque a partir do mês de julho, o TOEFL vai ter algumas mudanças no seu processo e na aplicação da prova. Mas ó, se você tá perdidinho no pagode e não tem a menor ideia do que é TOEFL, vem que eu te explico. O TOEFL é uma das principais provas em que você atesta a sua proficiência no inglês. É uma das provas mais bem reconhecidas entre as universidades do exterior e é uma das que mais são solicitadas nos processos de admissão. Você não reprova fazendo o TOEFL e, na verdade, você só demonstra para a organização em que você está aplicando que você tem um nível ali de proficiência do inglês. E falando diretamente das mudanças, vamos direto ao ponto porque as mudanças e as notícias são boas, viu? Na prática, quem já fez o exame sabe que uma boa parte do começo da prova é só de introdução e algumas instruções. Esse pedaço da prova está sendo reduzido e as instruções estão sendo simplificadas para garantir que a maior parte do tempo seja focado em você fazendo a prova. Além disso, aquele trecho da prova em que você faz uma redação de tema livre está sendo descontinuado. E no lugar dela está entrando uma redação de escrita de uma discussão acadêmica, em que você vai poder opinar sobre um determinado tema lá no escopo da prova. Além disso, aquele exercício de interpretação de texto, que normalmente era um texto gigante, está sendo reduzido. O texto agora é menor e são somente 10 perguntas, então facilita bastante, porque antes o texto era grande, ele era difícil, eram muitas perguntas e vinha pegadinha no meio, e aí você já estava nervoso. Era uma enxurrada de problemas para você fazer uma simples interpretação de texto. Vale lembrar que, além da prova, o sistema de agendamento também vai ser modernizado, então isso vai facilitar bastante tanto para conseguir uma vaga próximo em caso de emergência, como também para que o processo seja mais digital. Então você vai ter mais facilidade para agendar e fazer a prova, além de reagendar em caso de cancelamento. De resto, segue tudo igual, viu? Então essas são as mudanças e o restante da prova será mantido. E aí, tá preparado? Tá confiante para encarar o TOEFL? Bom, as mudanças acontecem a partir do dia 26 de julho em todo o território nacional, então boa sorte! O governador Ron DeSantis aprovou uma lei anti-imigração na Flórida, o seu estado, em que ele criminaliza pessoas e cidadãos americanos que ajudem o processo de imigração ilegal de alguma forma. E isso inclui, inclusive, transportar ou ajudar pessoas em situação de imigração ilegal nos Estados Unidos.
Mas ó, não para por aí. Isso porque a SB 1718, que é essa lei que foi aprovada, ela vai ampliar a fiscalização nas empresas com relação à contratação de imigrantes. Inclusive, as empresas serão obrigadas a usar um sistema em que o governo vai conseguir saber exatamente quais dos seus funcionários são imigrantes e principalmente em situação irregular. Além disso, no caso dos imigrantes indocumentados, o estado da Flórida vai deixar de reconhecer o documento de habilitação emitido por outros estados. Sendo assim, qualquer pessoa que for flagrada em uma situação de imigração ilegal, mas possuir uma carteira de habilitação, vai ter o documento apreendido, além de sofrer penas civis e criminais em tribunal na Flórida. Uma outra área que também está sendo impactada pela nova lei é a área da saúde. Isso porque a Medicaid, que é um programa do governo da Flórida destinado à área da saúde exclusiva para pessoas de baixa renda, agora vai ser obrigado a questionar para pessoas em estado de imigração, legal ou não, sobre o seu status e repassar essa informação para as entidades de segurança pública. Inclusive, as pessoas que forem identificadas no sistema como estando em uma situação de irregularidade poderão ser deportadas assim que terminarem o seu tratamento pelo sistema. E ainda assim vão continuar com a dívida ativa pelos serviços prestados. É legal trazer essa notícia porque aqui no Estudar Fora a gente sempre traz para você oportunidade de bolsa, a gente incentiva para que você vá para o país que você quer, mas sempre da forma correta, sempre com o visto ideal, para que você não passe por nenhum perrengue, já que você já está indo para um momento que vai ser difícil e decisivo na sua vida, que é a realização de uma graduação ou pós-graduação, ainda mais desafiadora quando você é um estrangeiro no país. Por isso eu queria reiterar com você aqui que nós oferecemos 2 cursos gratuitos, o Prep Graduação Online e o Prep Pós-Graduação, em que você pode saber melhor sobre como se formalizar ou como emitir o visto de estudante, no caso, porque esse tipo de perrengue vai acometer muito brasileiro que está em situação de irregularidade no exterior e o governo não vai ter massagem, a galera não vai passar pano. E inclusive tem muitos canais de influenciadores e a mídia local na Flórida já está documentando e reportando a situação de muitas áreas, principalmente da construção civil, com falta de profissionais, porque os profissionais saíram da Flórida e estão migrando para outros estados. Então vale a pena ficar por dentro, vale a pena ver como que você consegue a certificação, como você consegue o seu visto para entrar legalmente nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, e nos estados que não são tão amigáveis com imigrantes. Que treta, né? Mas o vídeo de hoje está terminando e que bom que você está aqui porque você já fica por dentro de tudo. E se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma coisa que gostaria de saber, deixa aqui nos comentários, a gente vai ler o seu comentário com muito carinho e eu prometo que na próxima edição do Por Dentro eu trago tirando a sua dúvida e esclarecendo o assunto para você, beleza? A gente se vê na próxima edição e até mais!